Muito bem, segunda parte da sua aula de infecções ingestivas, daquelas parasitoses que nós pegamos por via ingestiva. Então, bora para a sequência direto. É extremamente importante que você assista a primeira parte da aula para entender o contexto que essas doenças são adquiridas pelo nosso organismo, por cada um de nós, tudo bem? Então, nessa segunda parte, agora, protozooses e verminoses. Bora direto. Quais são as protozooses veiculadas pela água e por alimentos, ou seja, protozooses ingestivas? Lembre-se da palavrinha bag, B-A-G, de balantidíase, de amebíase e de giardíase, uma bolsa contendo doenças. Na verdade, são três protozooses diferentes, mas que a história delas é exatamente a mesma. O humano que está doente tem esse protozoário no seu intestino, uma forma que nós chamamos de trofozoito, que é essa forma que você está vendo aí, bem aqui ao lado, ó, essa forma aqui é o trofozoito. O trofozoito fica no intestino e ele sai na forma de cistos, que são formas de resistência. Esses cistos contaminam o ambiente, então vai imaginando qual é o contexto. Sujeira ambiental, não é isso? Falta de higiene, educação, saneamento básico. A pessoa então ingere o alimento contaminado com cisto, que foi contaminado nesse ambiente, desenvolvendo aí a parasitose. Repare então que você tem um ciclo associado a três doenças que basicamente são da mesma forma. Indivíduos doentes, indivíduos carregam trofozoítos, liberam cistos que contaminam o ambiente, que são então ingeridos. Existe uma outra protozoose que é chamada de toxoplasmose. A toxoplasmose ela é causada pelo Toxoplasma gondii, uma das doenças mais comuns no mundo. Se você der uma googada aí em toxoplasma pelo mundo, você vai ver quantas pessoas no mundo são contaminadas com ela. Uai, pessoal, mas eu aprendi que isso aí era cocô do gato. Não, não é só pelas fezes do gato. Existem várias formas de a gente poder adquirir. Uma delas, inclusive, é ingerindo carne crua mal cozida, ingerindo leite sem fervura, sem pasteurização. Então, uma grande parcela da população mundial acabou sendo contaminada com o toxoplasma. Uma forma grave da toxoplasmose, ela acontece principalmente associada a mães, quando existe a transmissão materna da toxoplasmose. Observe então o ciclo mais comum. Um ferido infectado libera cistos nas fezes, que são então ingeridos por humanos ou outros animais também. E a partir daí então desenvolve-se no indivíduo a forma ativa do protozoário. Nós também podemos adquirir então ingerindo carne. Outras formas, transfusão sanguínea, transmissão transplacentária, que é a forma grave da toxoplasmose para a gente. Essa é uma doença que você tem que saber que ela existe, não vamos entrar em detalhes de ciclo, já falei para você, tá bom? Muito bem. Verminoses. Quais são as verminoses ingestivas? A primeira verminose ingestiva importante é a ascaridíase. A ascaridíase, sim, a famosa lombriga. Já tive lombriga. Quem é o agente causador? O agente etiológico, o agente causador, um verme nemateuminto, verme cilíndrico, Ascaris lumbricoides. Sinônimo, lombriga. Hábitat, esses vermes estão na forma adulta, onde? No nosso intestino. Escape, através de ovos que saem nas fezes. Repara, sempre a contaminação fecal. E a penetração? Pela ingestão dos ovos, é o que nós chamamos de penetração passiva. Nesse caso passiva, porque o verme não é o agente de entrada, ele é jogado para dentro da gente, ele é passivo na penetração dele. Nós é que botamos para dentro os ovinhos do verme e então desenvolvemos o Ascaris. Repare aí o que vai acontecer nessa historinha. Historinha bonitinha para você. Vou ficar aqui no cantinho, ó, para te contar essa história. Nosso amigo está de volta aí. Nosso amigo tendo vermes adultos aonde? Lá no intestino dele. Vermes machos e fêmeas chegam até a fazer um novelo de Ascaris. Esses vermes estão no intestino fazendo o quê? Sexo, né? Local bom para poder reproduzir. Lá no intestino, então, fazendo sexo. Machos e fêmeas aí representados para vocês, né? Sem se preocupar muito com anatomia e morfologia. O que acontece? Vermes adultos, nossa, professor, lá vem esse cara fazendo cocô de novo. Eu não consigo deixar de ver esse cara fazendo cocô. Exatamente. Esse indivíduo deixa ovos do verme nas fezes, esses ovos contaminam o ambiente, a água e alimentos contaminados com ovos do verme são então ingeridos, fazendo a ingestão dos ovinhos do verme, conforme você está vendo aí, desenvolvendo os vermes adultos. Lembrando só uma coisa importante, esse verme tem uma fase pulmonar, tem uma fase que ele passa pelo pulmão. Na verdade, a larvinha entra na corrente sanguínea, se instala no pulmão, nós então engolimos, essa larvinha migra do pulmão para a boca
e nós engolindo. Só desenvolve o verme adulto quem a larvinha passou pelo pulmão, o que acaba dando sinais na pessoa de infecção respiratória, muita secreção. Às vezes a pessoa acha que até a infecção respiratória que ela teve, quando na verdade é um verme que passou pelo pulmão da pessoa. Legal? Preste atenção agora. Enterobiose. Enterobiose é uma parasitose que também talvez você conheça. Não conheço. Conhece sim. Olha só, o verme, Enteróbios vermiculares. Não conheço, conhece com esse sinônimo. Comichão, já tive, que tem coça, ocupa... Exatamente. Fica lá coçando o botão sem parar, né? Então a pessoa coça demais o rabo. Também chamado de oxiúria. Por isso que a pessoa fala, menina, você tem oxiúria? Sabe que menina que não para na cadeira, que fica mexendo para lá e para cá, sem parar, saculejando para lá e para cá? Esse é o menino que eles falam que tem oxiúros. Vermes adultos no intestino grosso. Pô, intestino grosso geralmente não faz mal nenhum pra gente, porque lá só tem material fecal, né? O verme fica fazendo o que lá? Reproduzindo. Como é que ele escapa da gente? Como é que ele sai? Através de ovos que são colocados na luz do ânus. Não entendi. No orifício anal. Não entendi ainda. No olho do cu, né? Fica lá no toba. Para quem não está entendendo aí, não tem forma mais didática de falar abertamente. E aí, como é que a gente pega? Ingestão dos ovos, tá? Vai entender a historinha com o nosso amiguinho. Olha ele de volta aí. Casinha dele, que casinha bonitinha, vida boa, tranquila. Ele aí. Esse cara tem lá os vermes adultos. Tá vivendo bem no ambiente dele, sossegado. Vermes adultos no intestino. O que acontece frequentemente? A fêmeazinha lá, migra para o intestino, rompe-se e lá, ele coçando o rabo, coçando o toba. O que acontece? Coça pra caramba quando a fêmeazinha estoura e espalha um líquidozinho que tem nela. E aí, esse indivíduo vem com a mão cheia de ovinhos e acaba inalando ou ingerindo esses ovinhos. Então, esse ser acaba tendo o que a gente chama de autoinfestação ou mesmo espalhando ovinhos pelo ambiente todo, né? Ingerindo, inalando esses ovinhos, ele acaba desenvolvendo os vermes adultos no intestino, ficando com esses vermes adultos aí pelo intestino. Legal? Muito bem. Próxima doença, teníases. As teníases são basicamente duas. Vamos lá? Quais são os agentes etiológicos? Tênia solium e Tênia saginata. Sinônimo, solitária. Por quê? Porque frequentemente a pessoa só tem um vermezinho instalado no intestino dele. Vermes adultos ficam no intestino delgado, são gigantescos. Escape, pedacinhos de tênia, que são as proglótides, ou mesmo os ovinhos diretamente liberados no meio das fezes. E a penetração é passiva, por ingestão das larvas cisticercos contidas na carne. Peraí, pessoal. Então presta atenção nisso aí, talvez você se lembre dessa historinha. Temos aí as duas tênias, a Tênia solium e a Tênia saginata, né? Tênia saginata e Tênia solium. Elas são diferenciadas basicamente pelas extremidades dela, tá vendo? No caso da Tênia solium, tem lá uns ganchinhos em cima e ventosas, e na Tênia saginata não tem os ganchinhos, somente ventosas. Elas se fixam na parede intestinal e elas estão associadas no seu ciclo a suínos e bovinos, o famoso porco e boi. Então você vai associar a Tênia solium com suíno e a Tênia saginata com bovino. É importante lembrar-se disso, embora eu acredito que para o Enem não seja importante, mas para outras provas sim. Vamos entender como é que é essa história? Tá lá nosso amigo de novo, ele está com todas as doenças possíveis. Esse indivíduo, então, tem lá os vermes adultos no intestino e eu vou fazer aí um ciclo, né, da Tênia saginata, qualquer um que fosse, ou Tênia solium, pode ser qualquer um deles. Ao defecar, esse indivíduo vai liberar proglótides gravídicas ou mesmo ovinhos do verme nas fezes. Isso espalha pelo ambiente e aí entra o hospedeiro intermediário nesse caso. Se for suíno, nós vamos associar com Tênia solium, bovino na Tênia saginata, cada um deles aí hospedeiro intermediário. Nesses animais, desenvolver-se-á larvas cisticerco na carne. E é o fato de ingerirmos esta carne contendo as larvas cisticerco, que o pessoal até chama de canjiquinha da carne, bolotinha da carne, pipoquinha da carne, tem um tanto de nome de acordo com a região. Comendo essas larvas vivas, a pessoa acaba desenvolvendo o verme adulto no intestino. Eu conheço a pessoa que tem isso aí na cabeça. Não, ninguém tem tênia na cabeça. Não tem o quê? Eu conheço a pessoa que tem. Você não vai negar. Na verdade, o que acontece é que algumas pessoas podem desenvolver uma forma, você vai entender na sequência, que é a cisticercose humana. O que é a cisticercose humana? Na verdade, trata-se de, associado à Tênia solium, né, que o pessoal chama de tênia na cabeça, ou ovo de tênia na cabeça, embora não seja nem a tênia nem o ovo,
São as larvas cisticerco que se instalam nos tecidos humanos, inclusive no tecido nervoso, tá? Não há escape, o ciclo fica interrompido, porque a larva cisticerco só vira verme adulto no intestino, e aí alguém teria que comer a carne humana para fechar o ciclo. Isso não vai acontecer, tá bom? Como é que é a penetração? Ela é passiva, quando nós ingerimos ovos de tênia. Então, a ingestão de ovos no ciclo reprodutivo. Então, quando você chega lá no ambiente, mão suja na boca, contaminação fecal, ovos de tênia ingeridos, tenesóleo, potencializam o desenvolvimento da cisticercose humana. Vamos ver como é que é esse ciclo? Olha lá, ó, no caso agora cisticercose. Então, nome tenísio que está ligado ao ciclo da tênia. O indivíduo tem verme adulto de tênia solium. Esse indivíduo acaba deixando o ambiente, de novo, lá ele fazendo cocô, faz cocô em qualquer lugar e ser, né, deixa o ambiente contaminado. E aí é que vai acontecer a parada. Esses ovos que são ingeridos por humano vão desenvolver o que aconteceria no porco. Por isso que nós gostamos de brincar que aqui está associado a humanos porquinhos. Só para que você associe, porque às vezes o cara não é porquinho porque ele quer, é porque a condição dele é realmente muito precária de saneamento. Legal? Então, se ele ingerir os ovos, então ele vai ter cisticerco nos tecidos, inclusive no sistema nervoso, o que o pessoal acaba chamando de tênia na cabeça, embora não seja a tênia, e sim a larva cisticerco. Ok? Vamos para frente então. Aí, ó, a larvinha cisticerco instalada, aquela bolotinha. Geralmente ela vai ser calcificada, vai durar pouco tempo, né, mas ela acaba causando a lesão que deixa sequela nas pessoas, dependendo da quantidade de ovos que a pessoa tem. Se você colocar aí no Google cisticercose cerebral, você vai ver imagens terríveis da quantidade de cisticerco que a pessoa pode ter no sistema nervoso. E obviamente que ela vai ficar sequelada. Tudo bem? Se a gente vai pensar então em doenças, vamos lá falar da profilaxia dessas doenças ingestivas, todas elas. Quais são elas? Primeiro, se houver vacinação, fazer a vacinação. Lembra que lá em virose nós vimos vacinação para algumas viroses. No caso de protozoose verminose, não há nenhuma vacina. Investimento público em saneamento. Investimento público em saneamento. Melhorar as condições de saneamento, isso é extremamente importante. Educação sanitária da população. Agora, não adianta educar se não houver melhor condição de saneamento também, tá? Higiene alimentar, coisas que nós podemos fazer, que as pessoas devem fazer. Evitar alimentos crus, na medida do possível. E a higiene pessoal também é extremamente importante como profilaxia dessas doenças que você está aí conhecendo. Chegamos aí ao final das parasitoses ingestivas. Lembre-se que existem duas aulas. É importante que você assista a primeira parte da aula, virose e bacteriose, e agora protozoose verminose. Se esses vídeos estão te agregando, já te pedi, compartilha, me ajuda a levar esse conhecimento. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber os vídeos dessas aulas todas e outros tantos vídeos que eu tenho postado aí para vocês. No mais, um abraço, a gente se vê na última aula do seu curso de parasitologia. Valeu! Tchau, tchau!